você faria se tivesse um ataque nuclear vindo em sua direção? Enquanto pessoas iam trabalhar, crianças iam para a escola e famílias jantavam normalmente, o mundo esteve mais perto do fim do que jamais imaginou. Não houve explosões, não houve sirenes globais, não houve pânico. Mas houve uma decisão silenciosa, tomada em poucos minutos, que pode ter evitado a maior tragédia da história da humanidade. E o mais assustador é que naquele dia ninguém percebeu. Para compreendermos o que aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. Durante a Guerra Fria, o mundo era dividido entre duas potências armadas até os dentes, os Estados Unidos e a União Soviética, e ambos viviam sob o medo constante de um ataque nuclear surpresa. Por isso, sistemas automáticos de alerta foram criados, máquinas que nunca dormiam, máquinas feitas para detectar qualquer sinal de ataque inimigo. A lógica era simples e assustadora. Se um míssil fosse detectado, a resposta deveria ser imediata, não havia tempo para debate, nem para erros. Ou pelo menos era isso que se acreditava. – 26 de setembro de 1983. Em uma base soviética de monitoramento nuclear, telas começaram a mostrar algo inesperado. O sistema indicava o lançamento de mísseis vindo dos Estados Unidos. Primeiro um míssil, depois outro, e em seguida mais sinais apareceram. De acordo com o protocolo, aquilo significava apenas uma coisa: um ataque nuclear estava em andamento. As regras eram claras, o alerta deveria ser enviado imediatamente para o alto comando soviético. E a partir dali, a retaliação seria inevitável. Mas algo não parecia certo. O homem responsável por aquela sala de controle se chamava Stanislav Pedrov, um oficial treinado para confiar nos sistemas, mas também para pensar. Pedrov observou os dados em silêncio. O sistema era novo, nunca havia sido testado em uma situação real. E havia algo estranho. Se os Estados Unidos quisessem iniciar uma guerra nuclear, por que lançariam apenas alguns poucos mísseis? Não fazia sentido. Ali naquele momento, Pedrov tinha duas opções: confiar na máquina ou confiar no próprio instinto. Se ele estivesse errado, a União Soviética poderia ser destruída sem reagir. Se ele estivesse certo, o mundo seria salvo em silêncio. Ele respirou fundo e tomou a decisão mais difícil da sua vida. Pedrov não reportou o ataque. Mas e você? O que você faria no lugar de Pedrov? Caso você ainda não tenha entendido a magnitude do que esse ataque causaria, se ele tivesse sido reportado, a União Soviética lançaria seus mísseis nucleares. Os Estados Unidos responderiam imediatamente e a reação em cadeia não poderia ser mais interrompida. Em questão de minutos, o mundo entraria em uma guerra nuclear total. Minutos depois, ficou claro que não havia ataque nenhum. O sistema havia confundido o reflexo do sol nas nuvens com mísseis nucleares. Um erro de máquina, um erro que poderia ter custado milhões de vidas. Se Pedrov tivesse seguido o protocolo à risca, uma reação em cadeia teria começado. Mas nada aconteceu, porque alguém decidiu pensar, em vez de apenas obedecer. Por muitos anos essa história ficou escondida. Pedrov não foi celebrado como herói. Na verdade, ele foi criticado por não seguir as ordens corretamente. O mundo seguiu em frente, sem saber que havia sido salvo por um homem sentado diante de uma tela. Isso levanta uma pergunta inquietante. Quantas vezes a humanidade já esteve à beira do fim e nunca ficou sabendo?
Hoje, confiamos cada vez mais em máquinas, em sistemas automáticos, em decisões feitas por algoritmos. Mas essa história nos lembra de algo essencial. Às vezes, o destino do mundo depende não da tecnologia, mas do julgamento humano. Talvez o mundo não seja tão estável quanto parece. Talvez ele tenha tido apenas sorte naquele dia, e talvez essa não tenha sido a única vez. Se você gosta de vídeos como esse, me siga. E lembre-se, às vezes a verdade é mais assustadora do que a ficção.